Boa tarde, meus amores. Vamos dar continuidade às nossas revisões. Vamos fazer a nossa revisão de ciências, relembrando algumas coisas que a gente já viu e algumas coisas que a gente ainda está vendo e vão ser cobradas no nosso teste na semana que vem. Uma dessas coisas, um desses assuntos são os seres vivos, os seres humanos e os seres vivos. Todos os seres vivos se locomovem da mesma maneira? Não. Alguns andam, outros nadam, outros rastejam. E assim também é a alimentação. Cada ser vivo se alimenta de maneira diferente. Nós temos 3 opções de alimentação para os seres vivos. Os seres carnívoros comem o quê? Carne. Os seres herbívoros comem legumes, frutas, plantas. E os seres onívoros se alimentam tanto de carne quanto de vegetais, e que é o caso, nosso caso, dos seres humanos. Nós nos alimentamos tanto de carne quanto de legumes e frutas. E aí também a gente tem a classificação quanto a vertebrado e invertebrado. O que é um ser vertebrado? Nós somos seres vertebrados. A gente possui crânio e coluna vertebral. O ser invertebrado não possui coluna, não possui a coluna vertebral. E aí, entrando nos seres vivos, os seres vivos são classificados em 5 classes. Essas classes são as aves, que o próprio nome já diz, né? As aves, e uma das características das aves são que elas possuem o corpo coberto de penas, elas colocam ovos, né? E elas voam. A maioria voa, algumas exceções não. Então são poucas, a maioria das aves voam. A gente tem os peixes, que vivem no mar, né? Na água doce ou salgada, eles nadam. Eles nascem de ovos também, eles respiram por guelras, né? Essas são algumas características dos peixes. A gente tem também os répteis. Dentro dos répteis, a gente pode classificar as cobras, pode classificar as tartarugas, pode classificar os crocodilos e jacarés. Então, eles possuem um corpo coberto por escamas, né? Por uma escama ou carapaça dura, e nascem de ovos também. No caso da cobra, ela rasteja. No caso da tartaruga e do crocodilo jacaré, eles andam. E eles vivem tanto na água, no caso do crocodilo, tanto na água quanto na terra. A gente tem também os anfíbios. Quem são os anfíbios? Os anfíbios são os sapinhos, as rãs. E eles vivem também, tanto na água quanto na terra. Eles vivem próximos de lugares úmidos, que tem uma lagoa, uma aguinha que eles possam entrar. Eles nascem de ovos também, e eles possuem uma pele grudenta. Eles soltam uma substância que a pele deles fica úmida, fica como se eu tivesse uma melequinha na pele deles. E aí, por último, a gente tem os mamíferos. Os mamíferos são aqueles seres que mamam quando são pequenos e nascem da barriguinha das mães, que é o caso dos seres humanos. Então, a gente já fez um apanhado dos seres humanos, né? Dos seres humanos e dos outros seres vivos. E então a gente vai chegar nas plantas. Quais são as partes das plantas? A gente tem a raiz, a gente tem o caule, a gente tem a flor e o fruto, né? São essas as partes das plantas. E quanto à germinação, como é que acontece a germinação de uma planta? Essa semente pode ser plantada, né? A gente normalmente planta essa sementinha na terra, ou ela cai, né, do fruto ela é introduzida na terra, e ela precisa de certos aspectos que façam com que ela cresça. Quais são eles? Ela precisa de luz solar, ela precisa de um solo com vitaminas, ela precisa de água. É isso aí, porque a água é um recurso essencial tanto para a nossa vida
quanto para a vida das plantinhas. Então, ela precisa desses elementos para que ela cresça de forma saudável. E aí, como é que acontece essa dispersão das sementes? Essas sementes se espalham, como será? Muito acontece do vento levar as sementes de um lugar para outro. O vento sopra levando as sementes de um lugar para outro. Acontece com a samambaia. Lembram que a gente viu o exemplo da samambaia, que a sementinha dela fica na folha, e conforme o vento vai indo, a folha vai levando a folha cai no chão, e nesse chão ela germina, nascendo outra samambaia. Acontece também dos passarinhos, os passarinhos se alimentam das frutas, consequentemente das sementes. Então, quando eles voam, eles automaticamente fazem o cocozinho, contendo essas sementes. Então, os passarinhos também ajudam nessa dispersão das sementes. Então, qualquer dúvida que a gente tiver, desculpe, qualquer dúvida que a gente tiver, a gente vai tirar na nossa aula online. Qualquer outra dúvida que surja, chama a tia lá na nossa agenda Edu, tá bom? A tia mandou exercícios para treinar, tá bom? Então, vamos treinar, vamos tirar as dúvidas e vamos arrasar na prova de ciências. Combinado? Um beijinho e nos vemos na nossa aula.